Olá, nos 20 anos de histórias sobre a fundação do Festival dos Botos, hoje eu venho conversar sobre o tema de 2015. Isso mesmo, o tema de 2015 foi a cidade encantada do Boto Tucuxi. O festival não aconteceu em 2015, ele só foi ser realizado em 2018. Então, o projeto do tema da Cidade Encantada ficou guardado por 3 longos anos, até que nós pudemos colocar em prática todas as ideias que foram projetadas para esse tema. Quando eu estava saindo de Maranhão, no ano de 2014, após a realização do festival, a presidente da época, a professora Ana Rita Alfaia, conversou comigo poucos minutos e me perguntou se eu já tinha tido alguma ideia para o próximo festival. E realmente, eu estava ainda muito inspirado pelo que tinha acontecido no ano de 2014, durante o espetáculo do Teatro Caboclo da Vida. Quando eu vi a galera extremamente extasiada, totalmente entregue ao espetáculo, de uma forma que nunca tinha visto, eu logo pensei, eles estão encantados. E aquela multidão de gente na torcida, me veio essa ideia, um lugar encantado. Maranhão é uma cidade encantada. Então, na mesma hora que a presidente me perguntou se eu já tinha alguma ideia, eu nem pensei 2 vezes, olhei para ela e falei, vai ser a cidade encantada do Boto Tucuxi. 2 meses depois, nós já estávamos preparando o álbum musical daquele ano, que seria 2015. Porém, o festival não aconteceu. O álbum ficou guardado. Todas as músicas foram preparadas dentro de um enredo. Esse enredo foi idealizado através da leitura dessas 2 obras. A primeira delas é essa aqui, Tefé e a Cultura Amazônica, de um teféense, Augusto Cabrolier. A segunda, de uma norte-americana, Candace Slater, A Festa do Boto, Transformação e Desencanto na Imaginação Amazônica. Essas 2 obras me serviram como base para que eu elaborasse o tema. Augusto Cabrolier, ele escreveu algumas lendas, e dentre elas há uma lenda que relata sobre uma cidade encantada que supostamente existia na foz do rio Japurá, que fica bem próximo ao município de Tefé. Segundo ele, havia uma cidade encantada, onde os botos reinavam. Enquanto isso, a norte-americana, que é professora de cultura brasileira na Universidade de... esqueci agora o nome da universidade, mas vai aparecer escrito aqui. Ela é californiana. E um dia, durante uma das suas aulas na universidade, uma de suas alunas citou que na região norte do Brasil existia uma lenda de um boto que se transformava em gente. Rapidamente ela ficou curiosa, porque até então, como ela era uma pesquisadora, ela sabia que existiam lendas de seres humanos que se transformavam em animais e depois retornavam à forma humana, mas de um animal que se transforma em humano, participa de festas, tem contato com outros seres humanos e depois volta ao seu estado de animal, ela nunca tinha ouvido falar. Por isso, ela empreendeu longos anos de pesquisa aqui na região amazônica. Ela visitou 3 estados, Pará, Amazonas e Macapá, aliás, e o Amapá. Passou por várias cidades, entre elas Manaus, Maués, Parintins e vários outros municípios do estado do Pará, do Baixo Amazonas. Porém, foi durante uma conversa com uma senhora idosa no interior do município de Maués que ela ouviu pela primeira vez desta senhora sobre essa história de cidade encantada. A senhora idosa cabocla informou para ela que quando o boto encantava as pessoas e essas pessoas nunca mais eram encontradas,
sejam crianças ou adultos, o boto as teria levado para um lugar encantado que fica no fundo do rio, uma cidade encantada. E nós sabemos que relatos sobre cidades encantadas existem por toda a Amazônia, ainda mais na região do Rio Japurá. Então, naquele momento que a presidente Ana Rita conversou comigo, eu logo fiquei com essa ideia na cabeça, uma cidade encantada. Eu já tinha lido essas obras e as peguei novamente para fazer a leitura. Quem puder um dia, se tiver acesso, leia, vai gostar, com certeza. Como o seu mandato de presidente se encerrou e em seguida chegou o novo presidente, o seu Erildo Gomes da Silva, o projeto já estava pronto e ele o acatou. E assim nós o pusemos em prática para ser colocado em arena no ano de 2018. Tudo foi bem esquematizado, tudo foi bem programado. A primeira coisa que eu pensei, os jurados e o público precisam ser encantados logo de primeira. Por isso, durante um mês, uma criança de 8 anos foi ensaiada para iniciar o enredo e depois passar para o apresentador oficial da agremiação. Essa criança aprendeu todo o contexto dessas duas obras, porque passou um mês estudando. Quando eu estava em Maranhão, todos os dias conversávamos com essa criança e explicávamos do que se tratava o tema, e a criança conseguiu entender. Foi um menino de 8 anos. E ele surpreendeu a todos, inclusive aos jurados, porque na verdade o enredo estava se passando como se ele estivesse contando a história. Por isso, durante o espetáculo do Tucuxi, 3 vezes ele entrou na arena como se estivesse sendo um narrador, um segundo narrador da apresentação, porque o primeiro era o apresentador oficial. Então, todos os personagens, todos os itens foram caracterizados de acordo com as ideias que a escritora Candace Slater coloca em sua dissertação, porque esta obra aqui, vejam, é bem volumosa, né? É uma verdadeira dissertação de mestrado, que ela conseguiu desenvolver após terminar sua pesquisa. Então nós tivemos aí a caracterização dos itens individuais e coletivos de acordo com o que ela escreveu. E deu muito certo. O ano de 2018 fica marcado também pelas questões administrativas que fizeram com que houvesse um atraso no festival. Geralmente, o festival inicia às 8h30 e para a primeira agremiação. E a segunda agremiação, normalmente, tem a partir da meia-noite para começar o seu espetáculo. Só que naquele dia, do dia 9 de dezembro de 2018, aliás, no mês de novembro, o Tucuxi seria o segundo a se apresentar. E foi o que aconteceu. Ele deveria ter entrado à meia-noite, porém, a agremiação começou seus espetáculos às 2 da manhã. E quem tem interesse de aprender a elaborar um tema, se a sua agremiação for a segunda, todas as vezes que for a segunda, você precisa ser o mais sucinto possível, para que não tome muito tempo. O público precisa ver um espetáculo sintético, bem elaborado, e que não use todo o tempo que esteja disponível. Você tem que sair da arena deixando um gosto de quero mais. E foi o que nós fizemos em 2018. Aliás, todas as vezes que a agremiação do Tucuxi é a segunda, a gente tenta usar o menos tempo possível para não cansar o público, para não cansar o jurado. Porque assim você consegue deixar uma marca. Enquanto as pessoas estão ali no auge da apresentação, a agremiação começa a sair, as pessoas ficam com o gosto de quero mais, só que já está acabando. Então, era exatamente 4h47 da manhã, quando a agremiação começou a deixar o ginásio. Poucos minutos depois, podemos dizer assim, o dia começou a amanhecer. E naquele dia foi algo diferente, a atmosfera da cidade estava diferente. Parecia clima de Natal ou Ano Novo. Todo mundo pelas ruas da cidade, o dia amanhecendo, todo mundo exausto, mas todo mundo encantado, porque todos estavam aguardando a apresentação do Tucuxi,
que foi o campeão de 2014 e tentava o bicampeonato em 2018. E foi o que aconteceu. A agremiação foi campeã, depois de termos tido uma noite exaustiva, mas ao mesmo tempo encantadora. Então, no tema do Boto do Cuxi, a cidade encantada, nós tivemos, na verdade, duas cidades sendo exploradas. A cidade encantada que a Candace Slater descreve no livro dela e depois a cidade encantada do Boto do Cuxi. Mas não é Maraã, não é a Maraã que nós conhecemos. A cidade encantada do Boto do Cuxi, ela só aconteceu naquele dia, só foi naquela noite. Esse era o enredo do Boto do Cuxi de 2018, a cidade encantada do Boto do Cuxi. É como se nós tivéssemos pegado essa cidade encantada e colocasse no lugar da cidade real de Maraã. É uma outra Maraã, onde só há festa, onde só há alegria. E assim as pessoas se divertiram a noite toda com essa cidade encantada. É meio louco, né? Mas essas são as inspirações que o Tucuxi sempre leva para a arena. O encanto, os mistérios da floresta. E principalmente todos nós fomos parar no fundo do rio para ver essa festa do Boto do Cuxi em sua cidade encantada. E até hoje a cidade de Maraã, a partir daquele tema, ficou conhecida como a cidade encantada do Boto do Cuxi. Nesses 20 anos de história do festival, muitas histórias estão ficando e por isso eu venho aqui nesses vídeos apresentar para vocês alguns aspectos. E novamente eu friso que a partir do ano de 2018, o presidente é Erildo Gomes da Silva. Começa uma nova fase do Tucuxi, que depois nós chegaríamos a ser tricampeão no ano de 2023. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até uma próxima história sobre essa cidade encantada.